Olá, caros alunos e caras alunas, sejam muito bem-vindos aqui então à nossa segunda aula da disciplina de Geografia Cultural. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das origens, a contemporaneidade da Geografia Cultural, um pouquinho então de história da Geografia Cultural. Mas antes de mais nada, caro aluno e cara aluna, antes da gente entrar efetivamente na aula, eu tenho alguns recados para vocês. O primeiro deles é com relação ao nosso aplicativo Saber. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa câmara de documentos, que está aqui o nosso aplicativo. Você entra lá, abre aqui o Saber e você quer procurar, onde é que está aqui a disciplina, o curso, o material de Geografia Cultural. É só você escrever aqui Geografia Cultural e você encontra o nosso material rapidinho, está aqui, ó, o primeiro que aparece já é o nosso livro, então a gente clica aqui, vão abrir todas as primeiras unidades, como vocês estão vendo aqui, a primeira, a segunda unidade, terceira unidade. Como a gente já trabalhou aí a primeira unidade na aula passada, a gente vai trabalhar aqui, vamos só clicar, por exemplo, na segunda unidade, que vai falar sobre alguns aspectos aqui, sobre algumas ideias que estão dentro da nossa ementa. Então você abre ali e começa, ele baixa rapidinho para vocês olharem, e aí você tem aí a trajetória do termo paisagem na geografia, um tema que a gente vai trabalhar aí na próxima aula, o que é paisagem, e aí vocês vão olhando, tem toda aqui uma parte de texto, de imagens que vocês podem acessar, tem um pouquinho de aula também, e daí no final tem um momento para reflexão, que vocês vão pensar um pouquinho sobre esses textos, e aí se você quiser partir para a próxima sessão, você só clica aqui e vai dando continuidade, tá certo, caro aluno e cara aluna? Então é muito simples, não tem desculpa agora para você falar assim, mas eu não tenho material, aquilo que caiu na prova, aquilo que eu preciso dar para a prova, a preparação antes da aula para a gente poder discutir nos nossos momentos aí de interação, momentos de reflexão, nos momentos de pergunta, não tem como você agora fazer uma desculpa e dizer, olha, eu não tenho material antes, eu não consegui ver o conteúdo que vai ser discutido na aula antes, tá bom? Então é só usar o nosso aplicativo Saber. Um outro recadinho que eu queria dar para vocês é com relação ao nosso portfólio. Bom, o primeiro deles é que hoje, até às 23h59, vocês têm que postá-lo, para a gente poder receber esse material. E outra coisa importante é que a gente pede no nosso portfólio desse semestre que vocês façam um painel, e a gente também pede que esse painel seja anexado ao trabalho. Então, se vocês fizeram o painel e conseguiram transformar em JPG, ou imagem, ou qualquer coisa assim, vocês coloquem lá no final como anexo do trabalho. Se vocês fizeram ele de forma física, construíram mesmo um painel, tira uma foto e anexa também, conforme está lá nas nossas orientações na página 12 e na página 14. Certo, caros alunos e caras alunas? Dito isso, a gente pode efetivamente, então, a partir de agora, começar a nossa disciplina, começar a aula de hoje, relembrando, como a gente fez na aula passada, a nossa ementa. Então, vamos dar uma olhadinha? A nossa ementa tem aí sobre a questão do conceito de geografia cultural, a gente já falou muito sobre esses aspectos na aula passada, a geografia cultural de gêneros de vida de Lablache, que é uma das primeiras ideias, que não é exatamente uma geografia cultural, mas é uma abordagem cultural da geografia, e isso vem até a atualidade, que é basicamente o que a gente vai trabalhar hoje aqui, que é um pouco da história dessa geografia cultural. A construção de espaços pela cultura, isso aqui vai permear, é um conteúdo que permeia toda a nossa disciplina. A gente tem uma aula basicamente específica sobre paisagem, que é uma das grandes categorias dentro da geografia cultural. Então, paisagem, cultura e simbolismo. Outro conteúdo que vai permear a nossa disciplina é a questão da globalização e identidade cultural. As questões identitárias são fundamentais para a nossa disciplina. E uma questão também de lugar e não lugar, que a gente vai discutir quando também discutirmos paisagem durante a nossa disciplina. Outro conteúdo que permeia
e que é transversal à nossa disciplina é a metalinguagem e cybercultura. Por que essa é um conteúdo transversal? Porque veja, caro aluno e cara aluna, essa é uma temática que amplia os horizontes do que a gente chama de cultura, do que a gente chama de paisagem, do que a gente chama aí dessa vertente da geografia cultural. Bom, dito isso, a gente pode efetivamente entrar nos primórdios, né, ou nessa abordagem histórica da geografia cultural. Como começou, quais foram as primeiras abordagens? Na aula passada a gente já fez uma pequena introdução dizendo que essa tentativa de se encontrar uma geografia cultural em Lablache e às vezes em Hatzel também, é uma tentativa de uma historicidade ou de dar uma legitimidade histórica à geografia cultural. Mas de uma forma mais embasada em alguns autores, né, que estão aí nos materiais de vocês, a gente pode olhar o nosso slide e dizer o seguinte: nessa concepção, né, da geografia cultural tradicional, que começa aí com o Sauer e tem aí uma abordagem cultural e não geografia cultural com o Lablache e o Hatzel, mas nessa da geografia cultural tradicional, a cultura é vista então como um modo de vida global. Não era um conceito problemático, mas uma totalidade imutável, transmitida como herança irrecusável para as novas gerações que, pela imitação, construíam hábitos e por eles eram internalizados os valores do conjunto do corpo social. Essa é uma crítica que o Dennis Cosgrove faz, essa ideia, então, do Sauer, de que a cultura era algo imutável, algo que era transmitido como uma herança, né, sem uma construção cotidiana ou sem uma construção social. É óbvio que ainda existem alguns estudos, né, que partem desse princípio de que a geografia cultural ou a cultura, ela ainda é algo imutável, ela é um supra-organismo que vai determinar as relações entre o homem e a sociedade, entre o homem ou a sociedade e a natureza, né? O homem e a natureza de uma forma mais simplificada. Tá? Essa era a compreensão do Sauer na época, né, em 1920, década de 20, 30, 40, mas também era uma concepção muito comum aos antropólogos daquele período. Portanto, é essa ideia de que havia um determinismo dos comportamentos, das manufaturas, portanto, um determinismo da cristalização no espaço, né, ou seja, da impressão no espaço de uma determinada cultura. Voltando lá ao nosso slide, a gente pode continuar dizendo o seguinte: essa abordagem ela é identificada como uma visão supra-orgânica da cultura. Isso aqui são palavras do próprio Carl Sauer, né? O Sauer, numa obra chamada Morfologia da Paisagem, ele vai propor essa visão, então, de que a cultura é supra-orgânica, segundo a qual a cultura, estaria acima dos homens e das mulheres reais e teria leis próprias de funcionamento, né? Como se a cultura fosse um agente que imputasse, né, determinasse as relações do homem com a natureza. Então, os indivíduos seriam agentes que cumprem tarefas determinadas por uma força transcendental. Que força transcendental é essa? A cultura. Então, o comportamento concreto seria explicado, então, pela cultura que os determina. Então, para o Sauer, essa visão de que de que a cultura, ela é algo que transcende as relações e, mais do que isso, influencia e determinam as relações. Óbvio que hoje a gente pensa disso como uma forma pejorativa e dizendo, não, que imagina, essas relações são construídas socialmente, etc. Mas é uma forma de análise
de que, olha, a cultura ela está acima das relações econômicas, acima das relações sociais e, portanto, ela é transmitida de geração para geração de forma praticamente imutável e eu consigo, então, a partir da análise da cultura, identificar quais elementos são cristalizados no espaço a partir de uma paisagem. Vamos imaginar, por exemplo, se o Sauer fosse fazer uma análise de uma vertente, por exemplo, oriental, de um estudo de um povo oriental, ele poderia dizer, olha, determinada forma, formato ou a maneira, o processo de agricultura, ele é típico daquela cultura, daquele grupo social, portanto, daquela geografia cultural, né? Daquela visão de um povo que tem como cultura uma determinadas características, valores, normas, linguagens, e isso se dá inclusive na forma como ele opera, como ele modifica o espaço natural para se adaptar àquela região, àquele lugar, àquele espaço geográfico. Então, o Sauer e seus seguidores da escola de Berkeley faziam muito essa análise, né, de que existe, então, um organismo supra-orgânico, um organismo que está acima das relações econômicas, sociais e políticas e que determina todas essas relações. Portanto, é o que determina a relação do homem com a natureza, é o que determina a paisagem construída daquele povo, certo? Voltando lá para o nosso slide, a gente pode dizer que essa escola de Berkeley, né, que é a escola fundada então pelo Karl Sauer, modo de dizer, Sauer ele era um professor da Universidade de Berkeley e os seus seguidores, né, acabaram sendo chamados de escola de Berkeley. Então as áreas culturais delimitadas e as paisagens culturais descritas pelos geógrafos de Berkeley são espaços em que há uma homogeneidade interna ao grupo. Ou seja, eu só consigo analisar a cultura se ela for homogênea. Isso cai por terra quando se tem aí, a partir da segunda metade do século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial, uma grande escalada de uma globalização cultural, de uma massificação das culturas, né? O que permite, então, falar em cultura unificada, mesmo numa escala de Estado-nação. Portanto, a gente vai trabalhar, ou Sauer e seus seguidores vão trabalhar em alguns pontos, como, por exemplo, a ideia da arquitetura, né? Então, determinadas arquiteturas são planejadas, pensadas, não por conta das relações sociais ou construídas socialmente, mas porque existe uma cultura que é um supra-organismo, algo que transcende essas relações e por conta da disponibilidade de recursos daquele determinado povo, naquele determinado espaço, se dá então uma construção de uma determinada forma. Então a arquitetura, entre outros elementos, a arquitetura, os utensílios agrícolas, os utensílios de construção, os utensílios ou os primeiros maquinários, né, está em muito relação, é muito citado nos trabalhos do grupo, né, da escola de Berkeley, principalmente os utensílios agrícolas e a arquitetura e as formas de produção. Vejam, tem aí uma certa semelhança com uma análise econômica, né, feita pelo marxismo, que coloca a economia em primeiro plano. Aqui o Sauer coloca a cultura em primeiro plano e que determina as suas relações culturais, as suas relações sociais, as suas relações políticas, a construção de utensílios, instrumentos e também a disposição da sua cultura, do seu cultivo, cultura nesse sentido de cultivo. Então era muito claro para a escola de Berkeley que algumas dessas cultivos eram praticamente imutáveis dependendo das culturas e assim por diante, dos grupos culturais. Tá ok, caro aluno e cara aluna, conseguimos chegar até aqui. Bom, agora nós temos um videozinho que vai falar um pouquinho da relação da cultura
do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista de outras origens, como, por exemplo, a germânica, a alemã, né, a escola alemã de cultura, que a gente não trabalha tanto, mas que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse videozinho. Ele tem 4 minutinhos e a gente volta daqui a pouco. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente não tem uma definição única do que seja a geografia cultural. A gente pode falar em momentos diferentes da geografia cultural, de um surgimento dela atribuído à geografia norte-americana, com Sauer na década de 20. E aí a gente tem também outros apontamentos para o surgimento de uma geografia cultural anterior a isso, né, anterior ao final do século XIX. Mas o que eu acho que é importante, a gente pode identificar esse momento da geografia norte-americana da década de 20 como um momento assim, de maior efervescência e de criação da geografia cultural, com Sauer. Um desdobramento disso em outros momentos. Então, nesse início da geografia cultural, a gente tem uma valorização grande da perspectiva imaterial da paisagem, a paisagem como um conceito da geografia importante nesses trabalhos que surgiram naquela época. E depois a gente tem um pouco do esfriamento disso com a geografia quantitativa, né? E depois, mais tarde, uma retomada da perspectiva cultural da geografia, na década de 70, mas com outros sentidos e outros desdobramentos, né? Então, talvez, se a gente for falar, né, como eu já tinha comentado com vocês, da geografia cultural no Brasil, aí a gente tem uma outra pegada diferente, né? Essas influências chegam no Brasil já na segunda metade do século XX. E através de um desdobramento da geografia cultural, que é a geografia humanista. Então, no Brasil, a gente vê esses trabalhos que são atribuídos à geografia cultural na década de 80 e muito mais forte na década de 90, com a solidificação, né, com a criação de um grupo pelo professor Lobato e pela professora Zeni, né, na UERJ. Então, a criação de uma revista, e a gente começa a ver esses trabalhos que foram surgindo entre 70 e 90 serem divulgados. E, como eu falei antes, a própria ramificação da geografia cultural em geografia humanista no Brasil, que ocorre depois da década que chega aqui na década de 70, com a professora Lívia de Oliveira, que traduz as obras do Ifutuan, né, Topofilia e Espaço-Lugar, a gente tem o que a gente vê hoje como o que a gente pode chamar de geografia humanista cultural, que seria uma fusão ou uma interlocução, melhor dizer, uma interlocução desses subcampos, né, da geografia cultural, um desdobramento da geografia humanista e com a realimentação. Então, hoje, eu posso dizer que eu concordo com o Lobato fala, né, que ele fala que é um termo de heterotopia. Existe hoje uma heterotopia da geografia cultural, né? Então, são muitas vertentes, são muitos desdobramentos, são interseções entre campos diferentes. Então, a gente pode hoje destacar diversos caminhos que a geografia cultural, por exemplo, aqui no Brasil, se desdobrou, né? Ou no mundo se desdobrou. Então, a gente pode falar de uma geografia cultural que se aproxime mais, às vezes, de perspectivas individuais, pode falar de Paul Claval na geografia cultural. A gente tem hoje um livro do David Harvey que ele traz Paris, capital da modernidade, que ele faz um trabalho associando geografia e literatura, por exemplo, né, para falar de Paris. Então, a gente tem o que eu gosto muito, o professor Werther Kose, da UF, né, formado em cinema, formado em geografia, que tem um grupo de pesquisa de geografia humanista cultural. Então, a gente pode ficar atento a essas vertentes e ver a evolução desse subcampo da geografia e como se ramificou. Então, se a gente for pensar na própria definição de cultura, é muito amplo, né? Cultura tem várias concepções. Então, a geografia cultural é difícil. O que é geografia cultural? Mas quais são as geografias culturais, né? Esses olhares sobre o espaço imaterial, a dimensão imaterial do espaço, as representações sobre o espaço. Eu acho que muito bem, vocês tiveram aí uma prévia, né? Esse vídeo é um pouquinho mais longo
do que 4 minutos, né? Mas vale para vocês verem o quanto de geografia cultural se trabalha, né? Paul Claval tem essa ligação da literatura com a geografia, né? Alguns trabalhos no Brasil já foram desenvolvidos com relação a isso, do cinema com relação a isso, da alimentação fora do país tem, principalmente na geografia cultural anglo-saxã, tem relação com alimentação, né, e a questão cultural, bebida e geografia cultural. Na Universidade de Cambridge tem um pesquisador, o David, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas o David ele trabalha já há alguns anos com essa relação de uma construção cultural, inclusive a partir das relações com a bebida alcoólica, os pubs ingleses, irlandeses, escoceses, a cerveja, o uísque e outras bebidas afins. Bom, mas isso são vertentes mais novas da geografia que não trabalham essa ideia supra-orgânica que era trabalhada pelo Sauer e pela escola de Berkeley. E aí a gente começa a ver agora como é que essa escola, que é chamada de geografia cultural clássica, começa a ter o seu declínio. Então, olhando o nosso slide, a gente percebe então que o progresso técnico e a difusão conduziram a uma homogeneização no que se refere aos instrumentos, formas de produção, habitação e cidades, que eram basicamente os objetos de estudo da geografia cultural clássica, né? Quais eram os instrumentos utilizados para trabalho, quais eram as formas de produção, como era a habitação, a formação das cidades e assim por diante, né? Enfim, há uma homogeneização dos aspectos materiais da cultura por todas as partes do globo, principalmente se a gente for pegar aí com relação às décadas de 50, 60 e 70 também. Abalando então assim a geografia cultural tradicional que buscava distinguir áreas geográficas e culturas a partir desses elementos. Então se fazia uma distinção dos grupos sociais e culturais por áreas geográficas através desses elementos que nós falamos. Instrumentos, formas de trabalho, habitação, cidades e assim por diante. O que também nos leva a pensar o seguinte, né? Nos leva a ver que, por fim, esse conceito de gênero de vida, né, que a gente retoma a Lablache, mas que também o Sauer vai adotar alguma coisa muito semelhante, né? Ou seja, que você tem características muito semelhantes a um grupo social, e isso é expresso de forma material, né? Não permitia a compreensão da diversidade social que habitava então as grandes cidades modernas. O que isso significa? Isso significa, de uma certa forma, né, que essas grandes cidades, ou o começo das grandes metrópoles, das grandes migrações, desses grupos étnicos que vão permear todas as grandes cidades, a gente pode pegar o exemplo de São Paulo, Nova York, Londres, Paris, né, que são grandes cidades que apresentam uma diversidade cultural, um multiculturalismo muito grande. Na visão do Sauer, apesar de você ter algumas características identitárias de resistência, por exemplo, em São Paulo, o bairro da Liberdade como um reduto oriental, né? Você tem aí o bairro da Moca com os italianos, e você tem essas relações, como você tem em Los Angeles, Chinatown, que é o bairro de origem oriental, chinesa, né? E assim por diante, e nessas cidades existiam e existem ainda essas lutas identitárias de resistência a uma homogeneização da identidade. Mas isso não era cristalizado da forma como era analisado pela geografia cultural tradicional. Ou seja, os instrumentos, a habitação e alguns modos de produção tinham que ser adaptados àquela realidade mais homogeneizada, àquela realidade de uma primeira, digamos assim, ou de uma globalização iminente ou iniciante naquele período.
Então vejam, para a ideia ou para o grupo de Sauer, né, da escola de Berkeley, aquilo ficou inviável de ser analisado e dizer, olha, como é que nós vamos encontrar esses grupos em determinados espaços geográficos específicos que são que têm a sua cultura homogeneizada e de uma certa forma isolada dentro desse panteão de culturas que vão sendo incorporadas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Então isso vai acabar com que esses estudos comecem a declinar. Da mesma forma que na antropologia se começa a ter um declínio desses estudos mais específicos de tribos isoladas, de comunidades muito distantes, né? E se começa a ter uma releitura do que é essa antropologia, do que é essa cultura. Bom, mas voltando aqui ao nosso slide, a gente ainda tem que uma crítica direcionada ao fato desses geógrafos verem a geografia, sobretudo, como ciência espacial e não como ciência social. Essa é uma grande crítica, principalmente feita pelo Cosgrove, pelo James Duncan e pelo Peter Jackson, de que, neste momento, ou seja, a grande falha, ou talvez a grande declínio se deu por identificar a geografia cultural muito mais próxima, muito mais circunscrita a uma ciência espacial e não dar atenção a ela como um objeto da ciência social também, das teorias sociais que começavam também a ter aí o seu papel importante, ter o seu crescimento. Esse é um dos fatores desse declínio. Outros fatores que a gente vai retomar essa visão na nossa quarta aula, quando a gente estiver falando da geografia cultural no Brasil, e o porquê que a geografia cultural no Brasil demorou tanto tempo para chegar aqui, ela chega aí na década de 1990, é que duas grandes vertentes teóricas da geografia passam a ser mais... ter um maior espaço dentro da ciência geográfica. Uma é a geografia teorética, ou geografia quantitativa, que vai pautar muito mais a cultura como mais um elemento, ou mais uma informação para ser analisada dentro de alguns elementos quantitativos, né? Essa então passa a ser uma grande escola que acaba rompendo um pouco com a geografia cultural. E o outro é a questão da geografia crítica de origem marxista, né? Que vai, eu não diria que vai fazer uma troca, mas vai fazer essa análise a partir do ponto de vista da economia e das relações econômicas de produção, né, de reprodução do social a partir das relações econômicas de trabalho. Então, a cultura ela acaba sendo influenciada, segundo alguns autores, mas para muitos autores fica determinada a cultura a partir das relações econômicas. Então, a economia passa a ter um papel importante e a cultura apenas um papel secundário e de objeto a ser analisado e não de objeto explicativo das relações do homem com o ambiente natural, né, ou o homem com o seu meio. Bom, dito isso, cara aluno, a gente pode começar a pensar, mas o que vem depois disso? Quais são as origens, quais são os outros contrapontos, né? O que começa a acontecer no cenário mundial que vai fazer com que ressurja ou que tenha aí alguma questão da geografia cultural, o ressurgimento da geografia cultural, e aí a gente pode colocar algumas nomenclaturas, né? Alguns autores falam da retomada da geografia cultural, outros vão chamar de nova geografia cultural, outros ainda vão chamar de geografia cultural contemporânea, né? Chamando a geografia cultural do Sauer de clássica ou tradicional e essa de nova geografia cultural clássica, contemporânea ou a retomada da geografia cultural. Mas isso é para a gente pensar daqui a pouquinho, porque agora a gente quer pensar um pouco mais, trabalhar um pouquinho mais a reflexão e vocês terem um momento para nós interagirmos. Então a pergunta que fica é: como é que nós ensinamos a cultura nas aulas de geografia hoje? Será que a literatura faz parte? Será que a música faz parte? Será que
o cinema, a TV, o audiovisual faz parte da nossa prática pedagógica para ensinar geografia e como se dá isso. Então eu quero que vocês relatem um pouquinho aqui para a gente e a gente volta daqui a alguns minutinhos, 5 minutinhos a gente está de volta.
Muito bem, caros alunos e caras alunas, nós estamos de volta aqui. A gente fez uma pergunta, como é que nós ensinamos então a cultura na geografia, nas aulas de geografia hoje? Então o pessoal de Vitória da Conquista, na Bahia, disse o seguinte, que o aluno Cícero diz que seria uma prática mais presente na geografia tradicional, em épocas mais retrógradas, quando o professor colocava a questão do folclore por meio de apresentações, realização de eventos, considerando os aspectos culturais de forma mais valorizada. Pois hoje, talvez em virtude da valorização do externo e dos pressupostos tecnológicos, tenha se perdido um pouco a valorização da cultura em suas várias vertentes, apesar de as mesmas se apresentarem no cotidiano, muitas vezes não sendo respeitadas. Muito legal, Cícero, a sua colocação, só que eu quero aí fazer um contraponto, dizer que, além disso, nós temos uma nova forma de ver a cultura. A cultura ela não é aquele estanque que estava lá nos livros de folclore, não modificam, não tem uma continuidade, não tem uma incorporação de outros elementos, mas concordo com você que falta ainda um pouco essa análise aí mais aprofundada das questões culturais. Bom, o pessoal de Frederico Westphalen falou o seguinte, ao estudar os processos migratórios, as etnias, as regiões e os diferentes povos no espaço geográfico. Essa é a análise exatamente, pessoal, do que a gente chama lá da visão supra-orgânica do Sauer, que você pega um grupo migratório, uma etnia e uma região e aquela cultura fica estanque naquele lugar, não tem uma dinâmica, não vai se modificando ou não tem uma intertextualidade com as outras relações sociais. Mas, de certa forma, a gente pode dizer isso sim, a gente pode dizer que pode se analisar fazendo essas análises ou a gente pode colocar isso nas nossas aulas, no cotidiano, no didático e assim por diante. Certo, caro aluno e cara aluna? Bom, se não tiver mais perguntas ou colocações, a gente pode partir aí para a nossa próxima parte, que é aquilo que a gente estava conversando antes da gente fazer essa parada para reflexão. Que a ideia é justamente o seguinte, o que é que se deu então, né, dessas análises mais tradicionais da cultura para essa nova cultura ou nova geografia cultural? O que é que aconteceu nesse meio tempo? Aqui a gente vai retomar o texto da semana passada do Stuart Hall, porque o que aconteceu é o que está aí no nosso slide, que é o cultural turn. O que é esse cultural turn? É uma virada cultural. Ou seja, no contexto social aparecem novas formas de afirmação dos grupos submetidos a processos homogeneizantes. O que significa isso? Há uma resistência por parte de grupos sociais, ou o que a gente pode também chamar de luta identitária, ou seja, há uma luta identitária para não ser homogeneizado diante dessa globalização, diante dessa massificação econômica, cultural, política e assim por diante. Então a experiência urbana coloca não o fim da geografia cultural ou o fim da cultura, mas a sua transformação. A cultura de massa, ao invés de homogeneizar, produziu uma fragmentação do social nunca antes vista. Então vejam, essa globalização ou essa massificação cria-se uma fragmentação, fragmentos culturais que nunca foram vistas antes. E aí, novos movimentos sociais vêm a público reivindicando direito às diferenças, contestando velhos valores culturais, no que se popularizou uma política de identidade, ou que a gente também pode chamar de uma luta identitária. Veja, então, caro aluno e cara aluna, o que é esse cultural turn? Esse cultural turn, ou abrasileirando o termo, né, essa virada cultural, ela ocorre justamente como um movimento. E aí a gente pode pegar vários autores que vão falar desse movimento e contramovimento, como Foucault, como Jacques Derrida, como Deleuze e Guattari, que vão dizer o seguinte, existe um movimento de homogeneização que quer
planificar, quer homogeneizar, quer tornar tudo igual do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do consumo, do ponto de vista das relações sociais. E isso vai fazer com que essa população, ou esse grupo de pessoas homogeneizadas ou tentadas a ser homogeneizadas, criam resistências para dizer, não, peraí, eu não sou exatamente assim, não somos exatamente iguais, temos identidades diferentes. Não significa que isso rompe com o ciclo, por exemplo, do consumo, o ciclo econômico, a hegemonia política e assim por diante, mas rompe de uma certa forma com essa hegemonia ou essa homogeneidade do ponto de vista de identidade e de identidades culturais. Surgem aí, rap, surge movimentos culturais, musicais que vão romper com essas tentativas de homogeneização. Também não significa, cara aluno e cara aluna, que isso é sempre bem sucedido. Em muitos desses casos, esses movimentos são cooptados por essa homogeneização e tende-se a uma planificação também. Vamos pegar o caso aí de música pop popular, que de uma certa forma surge do rock como uma forma de resistência cultural e etc., mas ela depois é homogeneizada, reproduzida, planificada e aí massivamente distribuída e reproduzida e acaba sendo novamente cooptada. Bom, mas o que tem esse cultural turn além dessa luta identitária? Voltando lá para o nosso slide, a gente pode dizer o seguinte, que todos esses fatores indicam que a cultura tornou-se, então, uma dimensão importante para compreender as próprias transformações pelas quais passavam a sociedade contemporânea. A cultura começa a mostrar que não é estanque, que não é fixa, que ela é permeada, que ela é uma forma de resistência, que ela passa a ser, então, um reflexo de todas as contradições dessa sociedade contemporânea. Alguns autores chegaram a afirmar que o século XX presenciou uma verdadeira revolução cultural. Isso quem afirma é aquele nosso autor, que a gente já trabalhou na aula passada, que é o Stuart Hall. Então, o que se tem nessa cultural turn? Você tem um movimento, óbvio que alguns autores vão para outras linhas, ou do ponto de vista das lutas sociais, dos movimentos sociais, etc., o Stuart Hall e esse grupo dos estudos cultural, ou Cultural Studies, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, vão pegar e vão dizer o seguinte, olha, a gente pode analisar todas essas lutas de contradições da sociedade contemporânea pelo viés da cultura, ou pelo viés dessa resistência cultural, de uma homogeneização, de uma hegemonia cultural, e de uma contra-hegemonia cultural a partir aí, então, de resistências, de lutas identitárias, de modificação da cultura, de tentativa, então, de criar-se uma múltipla identidade dentro dessa grande espaço que são as grandes cidades, os grandes regiões, mesorregiões e os próprios países e blocos econômicos ou blocos sociais, políticos e assim por diante. Então, não é mais exatamente como diz o Sauer, ou como dizia o Sauer, olha, aquele grupo específico, naquele espaço geográfico específico, tem essa cultura específica, ou tem uma especificidade cultural. Agora é algo diferente. Essa cultura ela passa a ser uma relação social que dá, dentro daquele espaço geográfico, destaque àquele grupo por conta, então, de uma simbologia ou de uma construção social de símbolos que são representados pela cultura. Vejam como há uma diferença aí entre algo que vem como uma pré-determinação orgânica ou supra-orgânica da cultura e algo que é uma forma construída para ter uma identidade a partir de relações sociais e principalmente da significação, do significado, dos símbolos que aquele grupo social acaba atribuindo a determinados
fatores, objetos e instrumentos. Vejam como há a diferença, né? Antes o instrumento era uma característica pré-determinada do grupo social. Agora o instrumento ele passa a ser valorizado pela própria significado que aquele grupo dá para aquele instrumento, para aquele adorno, para aquele forma de produção e assim por diante. Então a gente pode dizer, voltando lá para o nosso slide, que essa cultural turn recolocou a questão cultural no centro das preocupações das ciências sociais e humanas. Aqui a gente nem está falando da geografia cultural ainda. A gente está falando que essas novas teorias sociais, elas partem, a princípio, principalmente da segunda metade do século XX, década de 70, como uma recolocação das questões culturais nas ciências sociais e humanas, ao mesmo tempo em que tornou mais tênue a fronteira entre essas ciências, permitindo então uma flexibilidade teórica e metodológica. Só para vocês terem uma ideia, a questão de metodologias de estudo da geografia cultural, elas são muito próximas hoje em dia das metodologias da antropologia. Uma etnografia, por exemplo, é muito utilizado para você entender as relações culturais de um determinado grupo cultural dentro dessa ideia de geografia cultural. Etnografias, estudos antropológicos, a própria questão dos estudos sociais, políticos e principalmente estudos religiosos, né? No Brasil a gente vai ver nas nossas próximas aulas, se eu não me engano, na nossa aula, quarta aula, última aula, que existem alguns estudos no Brasil, principalmente com o pessoal da UFRJ, né? Desses estudos da geografia cultural, partindo dessas relações, principalmente das relações religiosas, né? Então, os grupos religiosos e como é que essas relações religiosas e culturais vão se materializar no espaço. Bom, ainda dentro do cultural turn, né, a gente pode dizer o seguinte, olhando lá o nosso slide, que essa tendência, então, privilegia o espaço, veja como é interessante, o espaço como um agente ativo na modelagem, ou seja, tanto de eventos quanto de conhecimentos que temos neles. Como é o caso, então, dos estudos feministas e pós-coloniais, e aí a gente pode citar o Paul Claval, o Dennis Cosgrove, o James Duncan, o Fred McDowell, o Stuart Hall e principalmente a Doreen Massey, que vão falar principalmente desses estudos pós-coloniais, pós-estruturalistas e assim por diante. Vale a pena a gente destacar aqui uma questão interessante do ponto de vista de lugares e fenômenos, né, algumas questões assim. Só para vocês terem uma ideia, o lugar ele passa então a ser uma ideia do vivido. E a Doreen Massey vai dizer então que esse lugar ele é singular, na verdade o que ela vai dizer é o seguinte, é singular não porque ocorre somente naquele local, aquilo que ocorre de forma cultural não ocorre somente daquele local. Por exemplo, ela vai falar das migrações, e a gente já vai entrar nisso. Ela vai dizer, então, que é a combinação dos fenômenos que cria o lugar. Então, ela vai falar de uma geografia relacional, geografia cultural relacional. Ela dá um exemplo muito interessante das migrações, como aí o pessoal colocou nos nossos comentários, a questão das migrações, das etnias. Por exemplo, existem indianos em todas as partes do mundo. Agora, como é que a cultura indiana ela se apresenta diferente em cada um dos países onde estão esses grupos de indianos? Não significa que essa cultura ou que essa ideia de cultura, de supracultura indiana, ela sobressai. Acontece que as outras relações desses fenômenos, ou seja, os outros embates ou as outras etnias, relações culturais, o próprio espaço, o ambiente em que se encontra, são relacionais e cria-se ali, então, uma forma quase que singular de cultura indiana. Então não dá para falar que a cultura indiana ela é igual no mundo inteiro. Quer ver um exemplo clássico que a gente vai identificar aqui no Brasil a partir da alimentação? É a comida japonesa. Por que a comida japonesa no Brasil é única
e singular somente no Brasil. Porque me desculpe, cara aluno e cara aluna, que você não vai encontrar sushi lá no Japão com cream cheese, com morangos, porque isso é característico do Brasil. Então existe aí uma singularidade de fenômenos, ou seja, de interação entre culturas, que faz com que essa cultura japonesa, gastronômica, seja feita de uma forma não adaptativa, mas singular. É uma cultura japonesa no Brasil. Vejam como isso é rico do ponto de vista metodológico para a gente trabalhar com os nossos alunos. Os nossos alunos têm diferentes influências culturais no seu espaço, nas suas relações, no seu cotidiano, nas suas formações políticas, econômicas e sociais. Então a gente consegue, a partir dessas análises culturais, dessa relação cultural, né, que dá muito conta aí da virada cultural, interpretar a realidade daquele nosso aluno, certo? E isso também se dá por uma questão muito interessante de luta identitária, que é o que a gente vai ver agora, que é cultura, luta por um significado. E o que significa essa cultura como um significado, uma luta por um significado? O Stuart Hall, no texto de 1997, vai dizer que hoje a cultura se define como um campo de lutas em torno de um significado. A cultura não pode mais ser vista como um conjunto homogêneo de hábitos, de costumes, de utensílios e tradições de um povo, transmitida de geração em geração, como foi durante muito tempo pensado no seio da geografia cultural tradicional. Ou seja, a geografia, a cultura, ela não é mais estanque, ela não é mais um único, não tem um único significado, um único símbolo. Na verdade, ela é um símbolo, mas não tem um único significado. Ela passa a ter uma diversidade ou um polivocal, né, de identidades ou de representações e de interpretações e significados. O que é que isso quer dizer efetivamente? Voltamos lá para o nosso slide. Que a chamada virada cultural fez emergir, então, uma abordagem da análise social contemporânea que passou a ver a cultura como uma condição constitutiva da vida social, ao invés de uma variável dependente, provocando assim nos últimos anos uma mudança de paradigma nas ciências sociais e nas humanidades. Então, o que essa cultura vai aparecer, vai surgir dessa cultura? Essa cultura surge, então, emerge como um conceito dinâmico, que procura abarcar a complexidade do mundo contemporâneo em sua multiplicidade de contatos. Vejam, a Doreen Massey, né, ela vai falar então de uma singularidade a partir das relações, ou seja, dos diferentes contatos, dos conflitos, das disputas pela definição dos sentidos que devem ser atribuídos às coisas. Então aqui, cara aluno e cara aluna, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Bom, como assim esse conflito com relação à definição dos sentidos que devem ser atribuídos às coisas? Vamos pegar um exemplo muito clássico, óbvio que não é contemporâneo, mas vale como exemplo da contemporaneidade dessa ideia da cultura, de como nós renomeamos, ou seja, damos outro significado, outro sentido a algumas coisas. Por exemplo, o nosso próprio país. Nós o chamamos contemporaneamente ou modernamente de Brasil. Anteriormente, terra de Santa alguma coisa. Mas quais eram os nomes dados para esses espaços em que nós ocupamos pelas comunidades tradicionais, pelos indígenas? Como é que nós mudamos o nome? São Paulo não era São Paulo. Ele tinha um nome indígena. Nhundiquara, se não me engano, não me lembro exatamente. Mas essa toponímia, ou seja, dar um nome a um determinado espaço, tem uma relação de poder, uma relação social e
e uma relação de homogeneidade, ou seja, de sentido às coisas. É uma relação de poder. Então eu nomeio determinadas questões com nomes que lhes dão sentido. E esse sentido ele tem um significado além do sentido, né? Ou seja, se eu nomeio uma cidade de, sei lá, vamos supor que cria-se uma cidade chamada Fábio Coutro. Duvido que vai ter isso, tá? Então a gente pode usar esse exemplo à vontade. Alguém nomeou uma cidade de Fábio Coutro. O que é que significa isso? Quem é que manda naquela cidade? Qual é o objetivo disso? Por que eu coloco esse nome? Qual é a intenção e a intencionalidade de renomear uma cidade com esse nome? Né? Ou a cidade chamava Fábio Coutro, mas agora chama-se, sei lá, Larissa, por exemplo. Né? Ou qualquer outro nome. A gente está aqui só dando alguns exemplos de como eu pego um objeto e eu falo, bom, a vida inteira eu ouvi dizer que isso aqui é uma garrafa. Né? Mas não, agora isso aqui é recipiente. Tem mudanças? Ah, não muito, professor. Tem uma mudança muito grande. O que é uma garrafa e o que é um recipiente. Dá para entender mais ou menos, cara aluno e cara aluna? Por exemplo, vocês podem fazer essa própria experiência com os futuros alunos de vocês, quando vocês estiverem estagiando, para os alunos nomearem, ou que nome você daria para determinadas ruas que você passa? Como é que você a identifica? Porque às vezes tem um nome, mas a gente não identifica por aquele nome. É uma rua que pode chamar, sei lá, Arcebispo Dom alguma coisa, eu estou falando aqui da cidade de Londrina, a gente pode chamar de Leste-Oeste. Não, mas não é o nome dele. Ah, não, mas é muito mais identidade, tem uma identidade muito maior por essa nomenclatura que foi criada e eu reproduzo do que o nome oficial. Maracanã não chama-se Maracanã. Poxa, então tem aí uma ressignificação de objetos que estão construídos, objetos que têm ali uma história, mas eu dou um ressignificado àquilo. É uma forma de recolocar aquela ideia ou uma forma de dominar a partir da renomeação. Bom, voltando lá para o nosso slide, ainda dentro dessa cultura como significado, esta virada cultural teve início, então, com uma revolução das atitudes em relação à linguagem, também chamada de virada linguística. Há uma inversão na relação do que se acredita existir entre as palavras e as coisas, no sentido de reconhecer que, na verdade, a linguagem constitui os fatos e não apenas os relata. A questão é muito simples. E aí podemos colocar dar um nó na cabeça de vocês, que seria bem interessante. Uma pedra é uma pedra? Ou uma pedra é uma pedra a partir do momento em que eu determino linguisticamente ou a relato como uma pedra? Não, professor, mas não fala pedra, fala rocha. Ah, então existe um dispositivo discursivo que vai fazer com que eu tenha interpretações diferentes daquela relação cultural ou da relação daquele objeto. Então vejam, o que o cultural turn ou essa virada linguística quis trazer? Quis trazer que os objetos em si, eles existem materialmente. Temos uma caneta aqui. Mas antes da caneta existir como caneta, o que ela era? Uma ideia? Ela era linguisticamente pensado? Bom, eu vou chamar este objeto. Eu primeiro criei o objeto ou primeiro criei o nome que eu vou dar ao objeto? Parece um pouco complicado, um pouco complexo, né, cara aluno e cara aluna? Mas não é tanto assim se a gente for pensar em como nós vamos nomeando certas coisas. A partir do momento, e aí eu vou fazer um apelo aí para quem já tem animal de estimação em casa, etc. A partir do momento em que eu nomeio, olha, este é o cãozinho X, o cãozinho Coutro, por exemplo. Eu dei um nome a ele. Ele passa a ter uma biografia, uma história, ele passa a ter uma relação social que ele não tinha antes. Chamava só de cachorro. Né? Uma rua, um espaço, um campinho de futebol. E aí vai ter uma relação social, vai ter uma relação afetiva, vai ter uma relação de resistência. Não, é ali que o nosso time de futebol se reunia durante todos os anos, dos últimos 30 anos. E hoje eu sou o único restante daquele grupo. Não é história minha de verdade, tá, gente?
estou assim um pouco idoso, mas nem tanto. Os meus amigos de futebol, né, nem jogam futebol, mas ainda estão vivos. Né? Mas tem essa relação de resistência, de uma... e aí, vamos ser bem honestos, né? A gente tem uma relação muito forte com a história, com a historicidade, com a antropologia, com essas relações sociais e inclusive psicológicas, né? Que me remete a uma afetividade. A questão da alimentação na geografia cultural como significado também é muito legal, é muito interessante. Poxa, você coloca lá e abre uma... Só para um outro exemplo também, abre uma pastelaria que chama Pastel da Vovó. Todo mundo vai ter uma relação afetiva com alguma alimentação, né, se já teve, com a avó. E fala, poxa, o pastel da minha avó era muito bom mesmo. E agora tem essa pastelaria que chama Pastel da... Óbvio que a gente não faz isso de forma racional o tempo inteiro, mas a gente tem esses lampejos, né, de cognição e a gente vai pensando. Então, aquilo como nós relatamos essa linguagem, alguns autores, e o Stuart Hall vai falar muito disso, vai dizer que existe uma grande luta discursiva antes de uma luta política, social e econômica. Quem domina o discurso, quem domina a fala, e aí a gente entra também na questão da geografia cultural, quem nomina, né, ou quem cria o discurso daquele espaço, acaba dominando todas as outras instâncias. E aí a gente pode voltar para o nosso slide e dizer o seguinte, que não há então objetos que não que os objetos não existam fora da linguagem, mas o seu sentido não vem deles mesmos, e sim dos discursos. O que faz tremer todos os pressupostos sobre a essência fixa das coisas e tem importantes consequências para as ciências. É isso que a gente estava falando. Então, o que acontece? Acontece que os objetos, eles não têm uma essência por si só. Quem dá a essência deles são os nossos discursos, os nossos significados, né? Aquilo que a gente quer que aquele objeto signifique. É por isso, cara aluno e cara aluna, voltando aí para uma questão mais do campo da mercadologia, do mercado, né? É por isso que quando você vê um determinado símbolo de uma determinada marca, aquilo foi discursivo, foi um discurso tão massificado, olha... maçãzinha comida, maçãzinha comida, maçãzinha comida. E a hora que eu olho num computador uma maçãzinha comida, eu falo, uau, eu sei que marca é essa e todo o significado que isso representa do ponto de vista econômico, social, no campo político, no campo da tecnologia, do status e assim por diante. Dito isso, a gente pode voltar ao nosso slide e dizer o seguinte, não há significados hegemônicos. Portanto, não há espaços hegemônicos que não possam ser contestados. Nesse sentido, a cultura é um campo de lutas em torno do significado, pois descobriu-se que eles não são fixos, mas fixados por um discurso, que se realizam dentro das relações de poder. Portanto, as relações de poder são relações... Para o Stuart Hall e para essa ideia, então, do cultural turn, ou da virada cultural, as relações de poder são relações discursivas. Nós estamos disputando não a questão política em si, mas o discurso por ela atribuída. E aí vem os significados. O que é que significa ética, moral, o que é que significa paixão, amor... e etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cabe a cada um de vocês refletir sobre essas práticas discursivas e como é que essas práticas discursivas afetam as relações de poder. No campo da geografia e também não existem espaços que sejam homogêneos. E aí eu vou pegar novamente um exemplo que eu já devo ter dado aqui uma ou duas vezes e ao longo da nossa disciplina a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. As pichações. Professor, o senhor gosta de pichação? Eu nem gosto nem desgosto, mas é um objeto de estudo maravilhoso. Por quê? Porque para algumas relações discursivas, para um determinado grupo social, aquilo é tido, ou seja, tem um significado de depredação, degradação, sujeira, descaso e assim por diante. Só conteúdos e significados negativos. Para os outros grupos sociais, os pichadores, por exemplo, aquilo é um outro significado. Aquela pichação
tem outro significado. É relação de poder, mas não é um discurso verbal, é um discurso gráfico. Onde eu vou pichar, em qual lugar, em qual ambiente, em que altura, tudo isso são relações de poder. Então as relações de poder podem ser discursivas do ponto de vista verbal, mas existe um discurso não verbal também. A própria indumentária, as roupas que nós usamos, do ponto de vista discursivo, se eu vier dar aula aqui para vocês de camiseta regata, de bermuda e chinelo ou com um blazerzinho, com um terninho, tem diferenças do ponto de vista dessas relações de poder e da relação discursiva. Se eu vier dessa forma mais despojada, com as tatuagens à mostra, vocês vão ficar mais preocupados em olhar minha tatuagem, o meu tamanho de barriga, minha circunferência, do que o discurso em si. Mas se eu já apresento de uma forma em que vocês estão acostumados a assistir, bom, eu sei que professores normalmente estão sempre lá com uma boa camisa, às vezes um vai com um blazer, um terno, uma gravatinha, alguma coisa assim. Eu presto muito mais atenção no discurso, na montagem e na transmissão discursiva. Bom, ainda dentro desse plano, a gente pode voltar lá para o nosso slide e dizer que, ampliando-se essa ideia para a vida social como um todo, é possível argumentar, então, que os processos econômicos, políticos e sociais também são práticas discursivas e culturais, pois dependem dos sistemas de significação. Ou seja, está tudo aqui no qual o significado eu dou para aquele determinado processo econômico, para aquele determinado processo político, para aquele determinado processo social. Então estamos neste ponto dessa questão. Assim, todas as práticas sociais, na medida em que se demandam justificação, que possa lhe atribuir um sentido, tem uma dimensão cultural. Eu justifico, eu legitimo determinadas ações, determinados métodos, determinadas práticas e processos econômicos, políticos, legais, a partir do discurso, a partir do significado atribuído ao discurso. Vejam como isso é extremamente poderoso e extremamente perigoso por essas relações de poder. Nós temos que ficar muito atentos, então, a essa significação que é dada aí dentro dessa perspectiva da cultural turn, que é uma grande perspectiva com os estudos aí do Stuart Hall e de todo esse pessoal. Bom, agora a gente vai passar por uma outra geografia cultural. O que é essa outra geografia cultural? As motivações que vêm dos estudos culturais fazem com que alguns geógrafos culturais se voltem, então, para essas novas teorizações que refletem sobre as formas de resistência de grupos subordinados, sobre uma vasta gama de subculturas populares, interpretando seus significados contemporâneos em termos de contextos materiais específicos. Isso aqui é um texto, um artigo do Dennis Crossgrove com Peter Jackson, de 2000, que é muito interessante. É aqui, caro aluno e cara aluna, que você pode, então, a partir desses subculturas, né, desses grupos subordinados, apreender dos seus alunos quais são as significações, quais são os significados, quais são os contextos materiais, qual é a realidade em que aquele aluno está inserido a partir dessa interpretação. E como é que a gente se faz isso do ponto de vista mais metodológico, efetivamente? Então vamos dar uma olhadinha? Então, para o Dennis Cosgrove e Peter Jackson, esses estudos culturais legaram lições à geografia, dentre as quais são o reconhecimento de que as culturas são plurais e específicas de lugar e tempo. Então tem uma questão histórico-temporal e tem também uma pluralidade cultural, bem como são objetos de contestação política, né? Todos os movimentos culturais, independente do que é uma forma de contestação e manifestação política. E no que se refere ao espaço, considera-se que a geografia das formas culturais é muito mais do que mero reflexo passivo
das forças históricas que as moldam. A estrutura espacial é a parte ativa da constituição histórica das formas culturais. O que eles estão querendo dizer com isso? Que os espaços são também agentes dessa significação da cultura. Portanto, os próprios espaços atuam como agentes na relação homem e espaço para a construção dos significados daquele grupo social, naquele momento histórico, naquele espaço. Veja, caro aluno e caro aluno, como isso faz com que abra-se uma imensa gama de possibilidades de estudo com os nossos alunos, de apresentação da realidade, de apresentação da geografia, né, de apresentação dos espaços geográficos. Pode ser através da literatura, da música, do cinema, das artes visuais, do próprio relato, dos mapas mentais, de uma série de formas de significação e de relação entre o espaço, a significação e os grupos que ali habitam aquele espaço ou que ocupam aquele espaço num determinado período histórico. Certo, caros alunos e caras alunas? Então antes de encerrar, a gente vai dar 3 minutinhos para perguntas e a gente volta daqui a pouquinho para encerrar a nossa segunda aula e responder aí dúvidas, se por acaso as tiverem. A gente volta daqui a pouco. Muito bem, caros alunos, nós estamos de volta e vocês já fizeram um comentário aí para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Quem tiver mais comentários, resolveu escrever agora, no último momento, faz o seguinte, nós vamos ter um fórum também de cada aula que nós tivemos, nós vamos ter um fórum específico para discussão das aulas, né? E se vocês quiserem colocar lá, a partir de amanhã já vai estar aberto esse fórum para vocês. O pessoal de Santa Catarina diz o seguinte, não é trabalhado especificamente como um conteúdo à parte, a cultura, pois cultura se refere a tudo aquilo que o homem constrói, produz e cria e produz, né? Mais do que isso, eu vou dizer mais, a cultura é tudo aquilo que o homem dá significado. Desta forma, em todos os conteúdos trabalhados está presente indiretamente o conceito de cultura. É isso aí, pessoal, é exatamente isso. A cultura, ela permeia todas as nossas relações, mas, como nós vimos aqui na aula de hoje, começa lá com o Sauer dizendo que é uma
organismo que vai determinar todas as nossas relações. E a gente termina com a virada cultural, o cultural turn, dizendo que é a luta pela significação. É o significado que eu dou para determinados objetos, para determinadas práticas, para determinados fenômenos que vai ser definido como cultura. Nesse sentido, a geografia também passa por essa seara. Não é uma pré-determinação de cultura, grupo social e ambiente que vai se cristalizar num determinado espaço geográfico, mas é a relação e a significação que eu dou para aquelas relações e as interações das diferentes formas de significação, aí pensando na Doreen Massey, todas essas relações que vão dar uma singularidade àquele espaço que a gente pode chamar de lugar, que a gente pode chamar de paisagem, que a gente vai ter uma outra relação. Tá certo, meus alunos, caros alunos e alunas? Então a gente encerra a aula de hoje por aqui. A gente se vê na próxima aula falando um pouquinho sobre paisagem, tá ok? A gente se vê, bons estudos!